Muitos caminhões, grandes, pequenos e também ônibus utilizam, outros não. Há alguns anos era muito comum, hoje nem tanto. E por isso vamos falar aqui sobre o calibrador automático de pneus, sua história, curiosidades e como funciona esse equipamento. No Brasil, o calibrador automático de pneus começaria a ser muito difundido na década de 90, com o exclusivo desenvolvimento do sistema de calibração com painel regulador de pressão embutido e a chave de ar deslizante, rotor com selo mecânico e outras melhorias que resultariam em aproximadamente 15 patentes idealizadas por Fernando Marcelo Carleta e outorgadas para a VDO. Algo parecido, porém, já havia ocorrido antes, o chamado Sistema Central de Enchimento de Pneus em veículos militares, como por exemplo o caminhão anfíbio americano DU-KW de 1942 e o Tatra T-813 de 1960. A pressão adequada dos pneus está diretamente ligada a uma série de parâmetros de funcionamento, economia e segurança dos veículos, especialmente os veículos pesados de transporte de carga e passageiros, e foi pensando em manter essa pressão adequada e de forma automática que foi criado o sistema de calibrador embarcado de pneus, também chamado de calibrador automático ou muitas vezes conhecido por uma de suas marcas, Rodoar. O sistema consiste basicamente de um painel de instrumentos e uma rede de mangueiras de ar. O ar é captado em um sistema secundário do reservatório de ar comprimido do caminhão. A pressão é regulada pelo painel e conduzida a cada roda por mangueiras. A conexão que permite a calibração dos pneus com as rodas girando é a peça comumente chamada de cinemático, conectada a cada roda. Um sistema relativamente simples e que traria as seguintes vantagens: conforto. Manter o pneu calibrado de forma automática, sem necessidade de execução do serviço de forma manual. Economia. A manutenção da pressão recomendada ideal para os pneus, por sua vez, traz uma série de outros benefícios, como aumento considerável da vida útil dos pneus e de sua carcaça. Além disso, pneus que rodam sem a calibração ideal aumentam o consumo de combustível. Segurança. O sistema tem a capacidade de avisar sobre a perda de pressão se o pneu furar, e automaticamente, em caso de pequenos furos, mantém a pressão do pneu, o que permite ao veículo trafegar pelo tempo necessário para encontrar o serviço adequado de borracharia ou lugar mais seguro, para não parar em qualquer ponto da estrada. O Rodoar, então, rapidamente começaria a equipar grande quantidade de caminhões, desde os leves aos médios e pesados e também ônibus, além de adaptações para veículos utilitários off-road. Com o passar do tempo, a utilização do equipamento foi diminuindo. Hoje pode-se dizer que é bem raro. Existir, sim, existe, e continua sendo funcional, porém não tem mais o uso tão amplo como antes. E o que levou a isso? Primeiramente, destaca-se que todas as qualidades apresentadas pelo equipamento não deixaram de existir. Por isso, muitos motoristas utilizam há décadas, muitos gostam e realmente sempre foram ajudados pelo equipamento. Empresas de ônibus como a Catarinense sempre utilizaram em seus veículos. Já outras grandes frotas, embora tenham testado, jamais padronizaram seu uso. O mesmo para caminhões, onde grandes frotas passaram a descartar, e seu uso é feito principalmente por autônomos. Podemos analisar que 3 fatores principais causaram a redução no uso do Rodoar. Digamos que saiu de moda, houve problemas pelo mau uso e custos de manutenção para grandes frotas. Vejam que, além de sua função, por muitos anos o Rodoar funcionou também apenas como um acessório de personalização para caminhões, assim como sempre existiram muitos equipamentos que volta e meia vêm e se vão no gosto dos caminhoneiros. Então, temos esse primeiro ponto.
hoje não agrada mais ao público como um acessório, como na década de 90. Algumas queixas, principalmente de transportadoras grandes, foi que o uso do equipamento deixou motoristas um pouco desleixados com a manutenção de primeiro escalão dos pneus, como por exemplo, rodar muito tempo ou mesmo muitos dias com um pneu furado e o rodoar fazendo a calibragem constante, o que prejudicaria o pneu, pois o ar ocasionalmente infiltra-se pelas camadas de borracha através do furo, danificando o pneu. Além disso, é um sistema que, embora simples, exige manutenção periódica para continuar em perfeito funcionamento, pois é composto de muitas partes móveis, mangueiras, flanges, cinemáticos, tubos, conexões, rolamento, e não era incomum ocorrerem vazamentos de ar, por exemplo, além de outros danos causados pelo próprio uso, o que acabou incomodando as empresas, gerando manutenções e pequenos gastos que aparentemente eram mais inviáveis que manter a calibração de pneu de forma manual periodicamente. Hoje existe também um sistema mais simples chamado de equalizador, que embora não calibre o pneu, pois não recebe o ar comprimido do caminhão, tem a função de avisar a perda de pressão e também manter a pressão dos pneus igual, à medida que ocorre variação devido à temperatura durante o uso. E então, qual sua opinião sobre os rodocalibradores de pneus para caminhões, tanto na parte estética como funcional? Deixe nos comentários. Obrigado por assistir, dê um like, se inscreva aqui no canal e veja nossos outros vídeos. Até o próximo!